Diário não oficial do Brasil. Dia 204/365, 23 de julho, terça-feira. Hoje o momento nos faz lembrar a trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Após dar um golpe fatal na Ancine E no cinema nacional, a trupe que se elegeu para destruir o Brasil chega ao sertão para inaugurar um aeroporto que leva o nome do cineasta. 2. O disfuncional síndico, Capitão aposentado. vem à Bahia, depois de desqualificar todos. Estamos falando de todos. Os nordestinos tentam sequestrar um aeroporto para chamar de seu. Não contratou, não repassou um único centavo para a construção, mas vem lançar mão do resultado do trabalho alheio. Vem sequestrar a cena da inauguração do aeroporto em Vitória da Conquista, cidade em que nasceu o cineasta. 3. O síndico e os penduricalhos vêm encenar uma farsa. A meta é produzir imagens e notícias porque é um moto contínuo em constante campanha. Não governa, não planeja, não investe. Um extrativista no Planalto que nos trata como fornecedores desqualificados. Vitória da Conquista vai ter o desprazer de servir de cenário para uma claque formada por abutres. O governador da Bahia e a filha do homenageado anunciaram que não vão comparecer. 4. Abutre é o nome vulgar dado às aves accipitriformes, Da família Accipitridae. de hábitos necrófagos, conhecidas também como abutres do Velho Mundo. Os abutres assemelham-se exteriormente aos urubus, os abutres do Novo Mundo, e têm pouca habilidade para caçar, preferem se alimentar de carcaças e de restos alheios. 5. A trupe tem medo e o ambiente da cerimônia será cercado por tapumes para que o povo fique distante, para que os verborrágicos não sejam obrigados a olhar de frente aqueles que ofendem. Os jagunços que farão a proteção talvez imaginem que possam afrontar os nordestinos. Contudo, mais fortes são os poderes do povo. Letra de Glauber Rocha e música de Sérgio Ricardo. Dia 205/365, 24 de julho, quarta-feira. 1. O ministro da Educação tira férias ilegais apenas 4 meses depois de ocupar o cargo. Acompanhou o ministro da Justiça, que já havia iniciado suas férias e desapareceu nos Estados Unidos enquanto se cumpria a previsão da prisão em Araraquara, São Paulo, de supostos hackers de supostos vazamentos. Histórias bem pouco críveis para quem lida com a realidade. Será que são parentes de Queiroz? 2. Mas voltando ao ministro da Educação nas suas férias, foi questionado quanto à destruição do projeto de educação pública e não ficou feliz. Não respondeu como ministro, mas como cidadão de bem, e disse desaforos aos passantes. O ministro se queixou que foi questionado na frente das crianças. 3. Mas vamos lembrar que o projeto de destruição do futuro da educação do país está sendo feito na frente das crianças sem nenhum pudor. O irônico Futurice sonha como destrua-se ao se apropriar de toda a excelência das pesquisas brasileiras, construídas às duras penas com o dinheiro público, para distribuir com benesses a parcelas restritas da iniciativa privada. 4. Lembrar que os 290 agrotóxicos liberados e aprovados para o envenenamento da comida de todos também está sendo feito sem recorte por faixa etária. O veneno para todos está democratizando a morte e o fim do futuro, bem na frente das crianças. 5. Na frente das crianças está sendo cortado o benefício de prestação continuada para auxílio das também crianças vítimas do Zika vírus, da microcefalia, que têm necessidades especiais. As famílias dessas crianças não terão como resolver suas necessidades básicas de alimentação, saúde e mobilidade. 6. E ainda sobre saúde, o Mais Médicos está sendo substituído por um programa mais caro e ineficiente. E o SUS suspendeu a fabricação e distribuição de 19 medicamentos gratuitos. O dinheiro que poderia financiar a saúde foi distribuído como propina a deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, com divulgação da mídia e bem na frente das crianças. 7. Essas crianças, de acordo com o desgoverno, jamais irão se aposentar e, pelo andar da carruagem, talvez não tenham acesso a trabalho ou qualquer tipo de renda, ou qualquer
política pública de Estado. Essas políticas são chamadas de assistencialistas pela cônjuge de um ministro, aquela suspeita do desvio de recursos destinados a crianças especiais. As crianças, por óbvio, também são testemunhas disso. 8. As cadeirinhas para a proteção das crianças saem da obrigatoriedade da lei ao tempo em que os ocupantes do governo, na frente das crianças, falam do retorno ao trabalho infantil como algo natural. 9. O Fundeb, Fundo de Educação Básica, está sendo destruído, apesar de ser responsável por repasse de verbas aos municípios. Em 4.810 municípios do Brasil, o Fundeb corresponde a 50% do custeio da educação. Isso significa que as crianças vão ficar sem merenda escolar, sem professores e sem escola. E o ministro não tem pudor de fazer isso diante das crianças. 10. Na frente das crianças, o presidente eleito inaugura tapumes, como se fossem grandes obras. Escondem os números do COAF, do INEP, do IBGE para que a destruição não seja conhecida. O problema, ministro, é que vocês estão destruindo um país na frente das crianças. 185º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz continua desaparecido por aí. E a Bolsa Senhora não deu explicação razoável para o depósito na sua conta. Dia 206/365, 25 de julho, quinta-feira. Hoje é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Hoje é um dia de luta para a mulher negra brasileira. Hoje é o dia de Teresa de Benguela, Carolina de Jesus, Luísa Maim, Maria Filipa, Marielle Franco. Hoje é o dia de Preta Ferreira. Prisioneira do Estado brasileiro há 30 dias, Preta Ferreira revelou de forma dolorosa as razões da sua prisão: ser mulher e negra. Uma mulher que luta por seus direitos, se mantém na luta e não se intimida. Preta Ferreira é produtora cultural, apresentadora do Boletim Lula Livre e coordenadora do Movimento do Sem Teto do Centro, MSTC, em São Paulo. Um Estado comandado pela mediocridade a serviço dos interesses imobiliários. O atual governador de São Paulo segue a linha do governo federal. Primeiro condena e depois arranja as acusações. Mas a tentativa de silenciamento das mulheres negras neste país vem desde a primeira partida de africanos escravizados que chegou ao Brasil em 1530, procedente da Guiné. Se não se ouviu a voz das mulheres, se foi sonegada a sua história, o silêncio da mulher negra brasileira só aconteceu para os ouvidos mocos e incapacitados para o reconhecimento das mais diversas formas de grito. Todas as formas de luta que existem ou já existiram no país têm a presença de mulheres negras. Das conspirações aos bárbaros tribunais, na luta pela vida dos filhos, nas associações de bairro, no parlamento e mesmo no executivo. Benedita da Silva já ocupou o governo do Rio de Janeiro. Marielle Franco tombou lutando quando ocupava o mandato de vereadora. A história da data de hoje vem do século passado. Em 1992, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana, que debateu sobre o patriarcado, a misoginia, o racismo e formas de luta que poderiam ser construídas para fazer frente a isso. Foi criada então uma rede de mulheres que permaneceu unida até hoje. Desse encontro nasceu também o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, lembrado todo 25 de julho, data que foi reconhecida pelas Nações Unidas ainda em 1992. Em 2014, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, a data de hoje foi transformada em uma data nacional, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, que homenageia Teresa de Benguela, uma líder que viveu no século XVIII, onde é hoje o estado do Mato Grosso. Assim como Marielle Franco morreu em uma emboscada, hoje é um dia de luta para gritar bem alto, até ferir os tímpanos do governo miliciano que ocupa o Planalto. Parem de nos matar. Dia 207/365, 26 de julho, sexta-feira. 1. Os hackers de Araraquara viraram a piada estapafúrdia nacional. São levados a sério apenas pela grande imprensa reacionária,
e ainda tenta descolar do cônjuge a imagem de criminoso comum, mesmo que isso custe o que lhes resta de credibilidade. Araraquara, uma cidade paulista conhecida por sua produção de laranjas, agora ganha notoriedade por produzir os primeiros hackers laranjas da história. 2. Acostumado a plantar provas e ser premiado na rede de juízes e associados, o cônjuge tomou muito pouco cuidado com as provas plantadas. Dessa vez, suas armações não estão tramitando apenas na sua República de Curitiba, com a cobertura dos parsas e de diversas instâncias. Agora se trata de censura à imprensa diante da comunidade internacional. A história é tão primária e tão cheia de pontos cegos e inexplicáveis que começamos a achar que a CIA, aparentemente um dos apoios do ex-juiz, já o abandonou, deixando a própria sorte para montar seus contos de carochinha sem consistência em um roteiro cheio de falas ansiosas e desencontradas. 3. Mas num desgoverno dessa natureza, o que vale são as notícias para o Twitter e o WhatsApp dos grupos fechados. Então, é bem capaz que o tal de Vermelho, golpista filiado ao DEM, Grampinho é você? elevado à condição de hacker sofisticado, corra sério risco de simplesmente desaparecer. Como Queiroz, ou mesmo Adélio, depois de cumprido o seu papel para corações e mentes da extrema-direita sedentos de ódio e alienação. 4. Enquanto navegamos nesse mundo de falsos hackers, perdemos em definitivo o controle da BR Distribuidora. Se o hacker de Moro é tão falso que é possível que não conheça o Telegram, E é improvável que tenha em mãos os arquivos que supostamente roubou para serem os arquivos entregues à justiça e confrontados com os que foram vazados pelo Intercept, o mundo da economia é real e acabamos de abrir mão do controle estratégico da distribuidora de gasolina e óleo e gás no país. o golpe se aprofunda e se torna irreversível. 5. Ontem, 750 quilos de ouro foram roubados em Guarulhos, em uma operação que durou 2 minutos e 30 segundos. Tudo rápido, preciso e destrutivo, como o governo atual. A velocidade do roubo do ouro talvez tenha alguma correspondência com a velocidade do desmatamento da Amazônia, mas não poderemos mais ter essa informação porque o Bolso Governo agora impõe censura aos dados reais. Daqui pra frente, só teremos acesso à ficção, ao gosto do síndio. 6. Para garantir o total controle sobre informações inspirados nos araras do Conge, o general que lamentou a falta de sorte do sargento Mula, que transportava 39 quilos de cocaína no avião presidencial, plantou uma araponga na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Um ato destrutivo da autonomia universitária. Um ato sem precedentes, que só tem correspondência nas práticas das milícias, com a tentativa de manter a comunidade universitária refém de uma espiã. Dia 208/365, 27 de julho, sábado. 1. O Conge é tão arrogante que não consegue seguir nenhuma norma, descumpre todas. Inclusive as mais básicas, como as gramaticais. Descumprir a Constituição é fichinha pra ele, ou talvez nem tenha se dado ao trabalho de lê-la, e como consequência não tenha passado nos exames da OAB nas 5 tentativas, como dizem por aí. 2. Mas adora brincar com símbolos e números, e não hesita em se transformar na própria besta do apocalipse para ameaçar o jornalista Glenn Greenwald de extradição. Dá-se ao trabalho de criar uma inconstitucional portaria 666. O joguinho para a plateia, além da ameaça velada, é sinalizar que ele é a força e o poder destrutivo. Está acima da lei e pronto. A Associação Brasileira de Imprensa lançou nota contra a perseguição, intimidação e tentativa de censura ao jornalista americano. 3. Após o vazamento de informações que atestam um relacionamento promíscuo entre o juiz, integrantes da Lava Jato e empresas investigadas, essa portaria surge do nada para ameaçar os que realizam um serviço arriscadíssimo de nos manter informados quanto à natureza das ações da operação que bem poderia se chamar de banho de lama. 4. A história dos hackers não colou. É tão incoerente que até o advogado dos hackers, contaminado pela atuação dos Conges, atua como promotor e afirma logo no primeiro momento que seus clientes iam vender o material que supostamente acessaram. A OAB bem poderia verificar a atuação desse profissional. É estranho. 5. O suposto hacker insinua que o celular do presidente Lula foi invadido. Possivelmente para esquentar o enredo e dar espaço a alguma maldade inventada.
mas a história não cola. Lula não tem smartphone. Para desviar a atenção, o síndico disfuncional começa a atacar as autoescolas. Promete destruí-las num sopro. Acreditamos que alguém da família não passou no exame de habilitação. 6. Circula um vídeo nas redes sociais em que a Bolsa Família, parentes e aderentes passeiam em um helicóptero da FAB para ir ao casamento de um dos Bolsa Filhos. Tudo com dinheiro público. As cargas das aeronaves da Força Aérea Brasileira definitivamente sob suspeita. 7. A mistura da bolsocracia com a morocracia está colocando em risco toda a sociedade brasileira e suas instituições. Enquanto um vazamento de conversa em Porto Rico leva à renúncia do envolvido, aqui os suspeitos são fortalecidos pelos seus parças e editam seu próprio AI-5. O conluio revelado, a delimitação de quem deve permanecer no território, a derrubada dos códigos de trânsito e, para completar, a louca proposta de venda fracionada de gás transparece uma realidade cada vez mais assemelhada às práticas milicianas. Fomos definitivamente hackeados. Hoje Marielle Franco completaria 40 anos. Foi assassinada em 14 de março de 2018, numa emboscada preparada por milicianos próximos à Bolsa Família. Marielle Franco, presente. Dia 209/365, 28 de julho, domingo. Da série Eu Sei O Que Vocês, 57 milhões, fizeram nas eleições passadas. Dentre milhares Dos absurdos cards que circulam no período eleitoral, se referia ao Partido dos Trabalhadores como uma quadrilha. Dizia assim: se você não é ladrão e vota no PT, por que eu seria homofóbico e racista votando em Bolsonaro? 2. A qualificação do PT como quadrilha foi uma construção que contou com a imprensa, a milícia, a parcela criminosa do judiciário e colou em alguns milhares de incautos que fazem o jogo dessa milícia em nome da luta contra a corrupção. Hoje, a revelação dos crimes de um certo grupo de procuradores e juízes que evidencia pré-julgamento, armações e intenções políticas não demove essas pessoas do seu condicionamento. O que as mantém na cumplicidade de crimes de lesa pátria. As revelações indicam não só que as eleições foram fraudadas, com articulações subterrâneas e ilegais, como surgem indícios de que foram vendidas proteções e informações privilegiadas. 3. O disfuncional síndico eleito declara que é, na história, o presidente que mais cumpriu suas promessas. Uma dessas promessas foi a redistribuição das terras indígenas. Vem desde a campanha estimulando a invasão das terras. As narrativas do síndico e de sua equipe a respeito das populações indígenas são violentas e mentirosas. 4. A aldeia Mariri, da etnia Wayampi, foi invadida durante a semana por uma quadrilha de quase 50 pessoas armadas com metralhadoras. A aldeia fica no município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá. O cacique Emira Wayampi foi assassinado e não se sabe quantas mais são as vítimas até o momento. Os invasores assassinos querem se apropriar das terras indígenas para garimpo e chegaram ameaçando e afrontando a todos. As lideranças indígenas pediram socorro às autoridades estaduais e federais. 5. Os assaltantes se antecipam a uma possível liberação das terras para o garimpo e se lançam à ação terrorista, tomando de assalto e matando pessoas para conseguir seu intento cobiçoso, embalados nas promessas e discursos de ódio do presidente eleito. O nome de roubo seguido por morte é latrocínio, o que coloca o grupo como de alta periculosidade. Mas a imprensa benevolente os chama de garimpeiros, negando a propriedade da terra aos aldeados, assim como essa narrativa pretende lhes negar o direito à vida. Dia 210/365, 29 de julho, segunda-feira. 1. O fim das férias escolares em muitos estados e o que o disfuncional síndico apresenta para os jovens estudantes é um cenário de terra arrasada. O futurice é o verdadeiro destrua-se à excelência na educação pública. 2. Uma triste semana, essa em que ficou clara a articulação para fraudar as eleições, com a atuação de setores do funcionalismo público, como o procurador PowerPoint e o ex-juiz, ambos atuando na destruição do futuro do país. 3. O procurador PowerPoint, na perspectiva de um dinheirinho qualquer,
acusou com base apenas em convicção, articulou e ajudou um determinado setor do capital financeiro a ter o controle do espólio das empresas desmanteladas pela operação que supostamente comandava. O ex-juiz operou lesando não apenas a Petrobras, mas alavancando a destruição de setores importantes da economia do país, a exemplo da construção civil e da indústria naval. 4. O Tchutchuca se sentia à vontade nesse cenário de terra arrasada. Deixa claro que não se interessa pelo mercado interno. Nós estamos aqui para passar o controle de setores estratégicos ao capital financeiro. O resto é o resto. Enquanto isso, a família do síndico disfuncional passeia de helicóptero da Força Aérea. E o nepotismo com filé mignon corre solto. 5. É tão pouco convincente como presidente eleito que anda por aí usando a faixa presidencial para provar e para exercer a sua autoridade recorre a impropérios contra jornalistas. Classificando de idiota uma pergunta pertinente de setores de imprensa que querem informar a população sobre o uso ilegal dos recursos públicos. Vulgar corrobora as ameaças do seu ministro da Justiça à imprensa, acrescentando mais ameaças. Faz referências homofóbicas e grosseiras ao jornalista do sítio The Intercept Brasil, não apresenta qualquer contestação consistente aos fatos divulgados pelo jornalista. Ao invés disso, prefere repetir o discurso próprio dos chefes de quadrilha, comum na morocracia. E ameaça violências arbitrárias e incompatíveis com o cargo que ocupa, afirmando que Greenwald talvez pegue uma cana aqui no Brasil. 6. A direita brasileira que catapultou esse fenômeno ao Planalto não faz autocrítica. Enquanto se afoga, se expõe mais ainda ao ridículo, como é o caso dos prefeitos de Salvador e de Vitória da Conquista na Bahia, que inauguram um tapume em torno do aeroporto Glauber Rocha, embevecido diante de voos tão rasantes e desqualificados. 7. Enquanto isso, o síndico disfuncional continua em campanha e os cards para alimentar a ignorância e o ódio dos seus apoiadores continuam a circular. Um desses cards afirma do nada que o advogado de Adélio é o mesmo de Lula e dos hackers. E com isso, o coro alienado continua fixado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e urrando: Lula está preso, babaca. Sério, Ciro? E se distraem com esse diversionismo primário enquanto permanecem cegos ao cenário que os rodeiam, em que afundam abraçados.